Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje do Insight Edu, a gente vai continuar aqui a nossa maratona de cálculos para a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E a questão de hoje, que a gente vai ter que fazer uns cálculos aqui, é a questão dos fusos, que a gente vai botar seus 24 meridianos. R é o raio da Terra, aproximadamente 6.000 quilômetros. A é o ângulo com vértice no centro da Terra e indo até 2 meridianos consecutivos. L é o arco entre 2 meridianos consecutivos medido sobre o equador terrestre, como mostra a figura à direita. A superfície delimitada por 2 meridianos consecutivos compreende um fuso horário. Item A. Quanto tempo o Sol gasta para passar a pino de um meridiano a outro? Item B. Quantos graus compreende o ângulo A? E item C. Qual é o comprimento em quilômetros do arco L já definido? Dado a relação entre R, L e A é A igual a L sobre R, mas A deve estar em radianes. Comprimento do círculo 2πr. Use o que precisar. Muito bem, vamos resolver aqui o item A primeiro, tá? O que o item A passar a pino em um meridiano e depois no meridiano seguinte? Basicamente, é o tempo que demora para o Sol a pino atravessar um meridiano. Essa aqui é bem tranquila mesmo. Por quê? A questão falou pra gente que existem 20 pra gente que o Sol dá uma volta na Terra, entre aspas, a cada 24 horas. Então, o que a gente pode concluir com isso? Se são 24 meridianos e o tempo total para o Sol ficar a pino nesses 24 meridianos é 24 horas, é só a gente fazer uma média. Então é só a gente pensar aqui que em um meridiano e logo em seguida chegue a pino a outro meridiano, ou seja, o tempo que ele demora para atravessar aí o fuso vai ser o quê? Bom, se são 24 meridianos e 24 horas no total que a gente tem aqui na conta, bom, quer dizer que o Sol atravessa um meridiano por hora. Então, qual que é o tempo? 1 hora. Nada além disso, tá, pessoal? Então, item A bem tranquilo aqui, era só prestar um pouquinho de atenção que a gente resolvia sem maiores problemas. O item B, vamos resolver aqui. O item B fala o seguinte: quantos graus compreende o ângulo A? Aqui no meio, tá legal? Aqui no meio vai ter o tal ângulo que a questão chamou de A. E a gente tem que saber qual que é esse ângulo. Bom, a questão, mas se são 24 meridianos e todos têm as mesmas dimensões, o que a gente... Pelo número de meridianos que a gente tem, que a questão falou já, 20 com essa conta. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, né? Então fica 180 graus sobre 12. Dá para continuar simplificando por 2, né? Dá para fazer essa conta direto aqui, mas de repente, se você tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? A gente pode fazer passo a passo. Aqui dá para ficar 90 graus dividido por 6, tá? Eu estou dividindo em cima e embaixo por 2, então o valor da fração se mantém. Vamos continuar aqui embaixo. 90 por 6, bom, aí já dá para fazer, né? Se fosse 60 dividido por 6, dava 10. Só que é 90, então vai dar 15. Então, o ângulo A, que a questão perguntou, é nada mais nada menos do que 15 graus. E o item B, bem tranquilo também. O item C, ele pode ser um pouquinho confuso, porque ele dá uma série de... fosse uma metade de uma laranja. E a gente vai medir aqui, tá? Vai pegar um meridiano específico. Esse meridiano específico, ele vai ter aqui, tá? Uma distância, um comprimento, um arco, que é a questão... quanto que você vai ter que andar, qual que é a distância que você vai ter que andar. Bom, a gente sabe que para calcular aqui a distância total, supondo que a gente fosse dar uma azul, 6.000 quilômetros. Pessoal, geralmente quando a gente vai fazer uma aproximação do raio da Terra, é mais indicado usar algo como 6.400 quilômetros, tá? Mas para efeito da questão, é 6.000. Então, o raio da Terra aqui do raio da Terra é maior que isso, consideravelmente maior, mas a gente usa isso. 3,14 como 3 apenas. Aquele número irracional a gente arredonda para 3. E como que a gente calcula, primeiramente, qual que é o comprimento inteiro aqui dessa círculo equador? Bom, é 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento de uma circunferência qualquer é 2 vezes o π vezes o raio. Ora, o que a questão diz pra gente? O comprimento da Terra aqui, tá? Que vai ser, digamos, o comprimento total que a gente vai considerar aqui,
vai ser 2 vezes π, a questão falou que π é 3, apesar de a gente saber que é um pouquinho mais, né? Vezes a consciência, tá? Então, o comprimento da circunferência aqui vai passar a ser o quê? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6 aqui, 36. Só que tem 3 zeros aqui, então é 36.000 o quê? Quilômetros. É a nossa resposta? Circunferência da Terra na linha do Equador, 36.000 quilômetros. De novo, a gente arredondou para mim, a gente pode fazer. Bom, a gente quer saber qual que é o comprimento L aqui, que é de um fuso. O fuso tem o mesmo tamanho, é só a gente pegar o tamanho total da Terra, 36.000 quilômetros, beleza, pessoal? E dividir aqui pelo quê? Pelo número de fusos. Bom, pensa comigo, vamos fazer uma malandragem aqui. 360 dividido por 24, essa conta aqui é uma conta que a gente já fez, não é mesmo? É uma conta que a gente já fez aqui, que dava 15. Então, eu sei que 360 sobre 24 dá 15. 1.500 quilômetros. Quer dizer que o nosso L aqui, ó, que é igual ao nosso L, que é o comprimento de um fuso na superfície terrestre. E é isso que a gente responde aqui, tá? Na letra C dessa questão sobre fusos. Tá legal? Então, aqui está a resolução, tanto do item A, quanto do item B, quanto do item C. Fuso horário não é algo tão complicado quando a gente pensa nos fusos propriamente ditos do PIN, porque alguns países preferem, digamos assim, arredondar e ficar em um único fuso, então não é uma linha reta que separa um fuso do outro, tá? Mas para efeito de uma divisão mais simplista, é assim mesmo. Então, a gente sabe que o Sol demora 1 hora para atravessar um fuso, né? A gente sabe que o ângulo compreendido por um fuso é de 15 graus, 20.500 quilômetros, tá legal? Bem, essa foi a questão de hoje, espero muito que você tenha gostado, e por esse vídeo é isso. Um grande abraço, ótimos estudos, e a gente se vê na próxima.